Pronto, gravando. Então, olha só, galera, o que acontece, né? Como eu disse, a Revolução Francesa é um assunto muito recorrente, um assunto, né, constantemente cobrado, tanto na prova do IF quanto em qualquer outro tipo de concurso que vocês venham prestar no futuro, vestibulares ou talvez, quem saiba aí, quem queira fazer, quem queira entrar num preparatório, né? Preparatório não, num curso no colégio militar. E Revolução Francesa cai bastante, tá? Então vamos lá. O que acontece? Revolução Francesa, né, ela marca o fim do absolutismo real na França. E aí eu faço uma pergunta para vocês, né, para vocês me responderem aí, quem souber responder. O que foi o absolutismo real? Que predominou na França, né, do século XV até aí o século XVIII. O que foi esse absolutismo real? O poder absoluto do rei? Não entendi que o microfone deu uma travada aí. O poder absoluto do rei? E como que é o seu nome mesmo, meu filho? É Ian Santana Coelho Rolê. Ian? Ian. Obrigado, Ian. Ian, então é o poder absoluto dos reis. E como que isso funcionava na prática, Ian? O poder tinha poder absoluto. Ele podia mandar e desmandar no lugar, no país, no lugar que ele está governando naquele momento. Exatamente. Ou seja, para simplificar, Ian, e os outros colegas todos aí, o rei ele fazia o que queria, né? Bem assim, tá? Então, praticamente toda a Europa, né, no século XVIII, aí, quando aconteceu a Revolução Francesa, tinha o absolutismo como prática de governo. A Inglaterra não tinha mais. A Inglaterra, né, no século anterior, alguns anos antes, algumas décadas antes, a Inglaterra já tinha feito a sua revolução, mas continuava como uma monarquia. Só que era uma monarquia parlamentarista. Chat. Vamos deixar as brincadeiras para o momento apropriado, tá, galera? Porque às vezes eu abro aqui o chat achando que é alguma coisa séria, é piadinha. Então vamos deixar as brincadeiras para um momento mais apropriado. Show? E aí o que ocorre? A Inglaterra já tinha acabado com o absolutismo. A Inglaterra tinha virado uma monarquia parlamentarista. Tá? A questão é, a monarquia absolutista francesa, o fim do absolutismo na França, vai acontecer por conta dos ideais iluministas, né? Aqueles ideais de liberdade econômica, liberdade de expressão, liberdade religiosa, liberdade de todos os homens, o uso da democracia, enfim, né? A Revolução Francesa vai se basear nos ideais iluministas, diferente da Revolução Inglesa, que foram interesses da burguesia. Mas a gente vai trabalhar agora França. Revolução Inglesa a gente pode até ver num outro momento. Mas o que ocorre? A França antes da Revolução era assim, ó, aproximadamente 25 milhões de habitantes. Ah, professor, 25 milhões de habitantes não é muita gente para um país. Na época era. Para o século XVIII, não, desculpa, para o século XIX, era muita gente, 25 milhões para a França. Sendo que 80% desses 25 milhões vivia onde? Na zona rural. E de forma quase que miserável, passando fome, passando muita dificuldade mesmo. E por quê? Por conta das restrições mercantilistas, né, os reis absolutistas, como o Ian falou, né, mandavam e desmandavam, adotavam o mercantilismo como práticas econômicas, cobravam muitos impostos, muitas taxas, proibiam muitos negócios e ainda tinha a sociedade estamental, que era extremamente desigual. Como funcionava, como era dividida a sociedade francesa, como era dividida a sociedade estamental na França. Dessa maneira aqui, ó, no próximo slide. Tá vendo? Vou até aumentar um pouquinho aqui para vocês enxergarem melhor. Tá vendo aí, ó? O primeiro estado era quem? O primeiro estado era quem, galera? Clero, que era defendido pela teoria do direito civil. Clero, sim. Mas aí, o clero era a Igreja. Muito bem. Então, no primeiro estado, né, estava a igreja junto do rei. O rei e a família real estavam ali no primeiro estado também, era quem mandava. Quem mandava na França, na verdade, em toda a sociedade europeia, mais ou menos, né, mas no caso a gente está falando aí da França, era o rei e a igreja. A igreja mandava também, CB? Sim, porque a igreja influenciava o rei a fazer o que ela queria. Era uma troca, né? A igreja justificava o poder real e, em troca, o rei dava poder
para a igreja. Poder econômico, dava terras, dava riquezas. Aí como que a igreja, CB, justificava o poder do rei? Né? Um Teoria do exemplo. direito divino. Um exemplo, exatamente. A teoria do direito divino de Jacques Bossuet, que dizia que o rei era rei por vontade de Vontade de Deus. Deus. Acabou. E quem iria contra a vontade de Deus naquela época? Muito Ninguém. poucas pessoas. Isso veio muito Até forte hoje, com Luís XIV, né? até hoje em dia, né, as pessoas no século XX, século XXI, desculpa, 2020 ainda tem medo? Imagina, então, na época. Né? Só um minuto. Aí, o que acontece? Então, estava no topo da sociedade, igreja e rei. Abaixo estava a nobreza. Quem compunha a nobreza? Quem fazia parte dessa nobreza? Né? Conde, visconde, duque, arquiduque, barões, esses títulos de nobres, tá? E a grande maioria, aí no slide, né, na pirâmide social, a grande maioria da sociedade era composta pelo terceiro estado. Só que o terceiro estado tinha subdivisões. O terceiro estado tinha os trabalhadores urbanos, era a burguesia, os sans-culottes, e a grande maioria que era formada pelos camponeses. Né? A burguesia tinha grana, e muita grana, né? Os sans-culottes, que eram os trabalhadores urbanos, não. Tá? Tinham esse nome de sans-culottes por quê? Que eram os sem-culottes, né? Os culottes eram aquelas calças que a nobreza usava. Né? Então, os trabalhadores urbanos que não tinham condição de ter essas calças eram chamados de os sem-culottes, os sans-culottes. E tinha a grande maioria que eram os camponeses que viviam na miséria. Agora, olha só. Olha como tinha tudo para dar confusão, como tinha tudo para dar problema. Primeiro e segundo estado, né? Rei, igreja e nobreza, eles tinham terras, eles que podiam participar da política, eles que tinham os privilégios, como, por exemplo, não pagavam impostos e queriam viver, ó, como está sendo mostrado aqui nesse próximo slide, ó, nas festas, nos banquetes, nas viagens. Tá? Quem estiver arriscando aí o slide, por favor, dá uma paradinha, tá? Que estou vendo os risquinhos aqui. Então, o que acontece? O primeiro e o segundo estado eram cheios de privilégios, cheios de benefícios. Queriam viver na ociosidade, né? Uma ociosidade parasitária, que significava o quê? Que o primeiro e o segundo estado não trabalhavam, o primeiro e o segundo estado não queriam trabalhar, não queriam pagar impostos, mas queriam viver no bem bom. Tá? Queriam viver no bem bom. Porra, galera, eu pedi, né? Para não riscar, e tem sempre um bobão que vai lá e faz. Mas não tem problema não, na hora que eu descobrir, vai ter problema. Tá? Então, primeiro dia de aula, a gente voltando na aula assim, em lugar nenhum tive esse tipo de problema. Então, vamos embora. E o que acontece? Então, o primeiro e segundo estado não queria trabalhar, mas queria viver no luxo, queria viver na riqueza. Tá? Não queria pagar impostos, queria participar das festas, queria pagar as viagens. E é lógico que ia chegar um momento que isso ia dar merda, ia dar problema. Tá? Por quê? O terceiro estado não ia se contentar e ficar pagando isso, principalmente a burguesia, porque a burguesia tinha grana. A burguesia francesa queria estar aqui, ó. A burguesia francesa queria estar aqui, mas não estava, porque não tinha título de nobreza. E aí vai acontecer o seguinte: começam os protestos, começam os questionamentos, começam as manifestações, tá? E oi? O que foi? Falaram aí? Iluministas. Não entendi. Os movimentos iluministas. Influenciados pelas ideias iluministas, tá? É Gabriel, né? Influenciados pelas ideias iluministas. Isso aí. Então, vai estourar a revolução. Agora, só uma coisinha. Esse slide aqui, ó. Esse slide aqui está representando o Palácio de Versalhes. Essa pintura aqui, né, de Pierre Patel, do século XVII, mostra a imponência, mostra a grandiosidade do Palácio de Versalhes. Palácio de Versalhes construído por Luís XIV. Alguém sabe dizer para que Luís XIV construiu esse palácio? Foi para moradia? Não. Luís XIV construiu esse palácio para quê? Para quê, Fábio? É Fábio, né? Que tá falando? Festas. Isso. Exatamente. É Fábio, né? Isso. Isso, exatamente. Ele construiu esse palácio que tem mais de 700 cômodos,
que hoje é museu, né? Mas na época ele construiu para fazer festa. Se vocês observarem aqui, não sei se vocês vão conseguir, ó, a fila de pessoas, né? Fila de nobres para entrar no palácio para participar das festas. As festas às vezes duravam semanas, né? E mostrava a grandiosidade do Luís, a grandiosidade, né? O poder que o Luís XIV queria mostrar para o mundo que ele tinha. Quando se fala de absolutismo, a figura que vem na cabeça das pessoas era o Luís XIV, que se autodenominava o Rei Sol. Dizia, né, que era o cara mais importante, que se autodenominava o cara mais importante do mundo, ok? O sol E aí, que ilumina a França. fala, Gabriel. O sol que ilumina a França. Né? Isso aí. Né? E aí, a difusão, como o Gabriel, acho que foi o Gabriel que falou, né? A crise econômica, todos aqueles antecedentes, né? Cobrança de impostos, participação no terceiro estado, ainda tinha as brigas, né? A rixa com a Inglaterra, como foi alguns anos antes a Guerra dos 7 Anos, que foi uma guerra entre Inglaterra e França por um território na América, né? O Vale do Rio Ohio, guerra essa que a Inglaterra ganhou, né? E afundou a França nas dívidas. E aí o rei Luís XVI, na época, né, para tentar aliviar um pouco essas dívidas, aumentou a cobrança de impostos sobre o povo. E, além disso tudo, ainda tiveram os problemas naturais, inundações, secas e tudo mais. Tá? As ideias iluministas vão começar a se difundir, vão começar a se espalhar. Vão ganhar muita velocidade, principalmente entre a burguesia, porque vai ser a burguesia que vai ter grana para comprar o material dos iluministas, e devido a toda a pressão, devido a toda a insatisfação do terceiro estado, a miséria gigantesca, a França um caos total, caos econômico, caos político, caos social, chega até o rei uma pressão popular para que os nobres, não a igreja, para que só o segundo estado pagassem o quê? Impostos. É lógico que o segundo estado, que a nobreza, não vai concordar. E aí os nobres eles vão fazer uma revolta, que foi a revolta dos notáveis. Isso tudo pré-revolução, tá, gente? Isso tudo antes da revolução. Então, olha que loucura. A nobreza não queria pagar imposto, queria viver no luxo, queria viver no bem-bom, mas não queria pagar. Então, quando chega até o rei uma proposta, poxa, por que não cobra imposto dos nobres também? E aí o rei, né? Chega a mencionar, chega a vincular essa ideia, os nobres vão protestar, vão fazer a chamada revolta dos notáveis. Tá? Não vai dar certo também essa revolta, e aí vai acontecer a famosa convocação, tá vendo aqui, ó? Convocação dos Estados Gerais. O que foi essa convocação dos Estados Gerais? O rei ele convoca um representante de cada estado. Ele convoca um representante do primeiro estado, um representante da igreja, um representante da nobreza e um representante do povo. A ideia dele era decidir se colocaria o segundo estado para pagar imposto ou não. É lógico que essa convocação dos Estados Gerais, gente, não ia dar certo. Isso aí foi conversa para boi dormir. Isso foi para tentar enganar, isso foi para tentar ludibriar a população, para fazer com que a população acreditasse que o rei realmente estava querendo, né, estava querendo cobrar imposto do segundo estado. E não estava. Por quê? Você tem o primeiro estado com o mesmo pensamento do segundo, com os mesmos privilégios. Por mais que a cobrança ali seria em cima do segundo, o primeiro nunca ia cortar a corrente com o segundo. Então, na hora da votação, o primeiro e o segundo estado votaram igual. E aí, o terceiro estado se danou. O que o terceiro estado vai fazer? Vai protestar, vai falar, não está certo. O voto tem que ser por cabeça. Aí, por cabeça, o terceiro estado ia ter um número muito maior de eleitores. O terceiro estado tinha 24 milhões e meio de pessoas, enquanto o primeiro e o segundo junto tinham 500 mil. Então, né, estava aquele impasse, estava aquela divergência ali. Qual é a proposta do terceiro estado? Para a gente encerrar isso. Que o número de eleitores do terceiro estado fosse igual à soma de eleitores do primeiro e do segundo. Vamos supor, se o primeiro estado tivesse 2, e se o segundo estado tivesse 4, somando daria 6. Então, o terceiro estado teria que ter 6. Ah, mas CB, a eleição sempre empatar. Não. Sempre tem um ou outro ali que rói a corda, né? Que na hora H é receber um dinheiro, receber uma grada, é mudar de lá. Sempre tem. O rei não vai aceitar esse tipo de eleição. Porque o rei também ele era fechamento com o segundo estado, né? Com a nobreza. Então, o rei não vai aceitar. E aí, o terceiro estado vai se emputecer, né? Vai
se sair fora da convocação dos Estados Gerais e vai se autoproclamar em Assembleia Nacional Constituinte. Essa Assembleia aqui, não tem acento mais não, tá? Vai se autoproclamar em Assembleia Nacional Constituinte. Qual era a ideia do terceiro Estado ao se declarar, ao se proclamar em Assembleia Nacional Constituinte? Era acabar com a monarquia? Quando eles se autoproclamam em Assembleia Nacional Constituinte, eles queriam acabar com a monarquia? Não. Não. Eles queriam manter a monarquia, inclusive o próprio Luís XVI iria continuar sendo rei, só que seria uma monarquia o quê? Constitucional. O rei não ia mais ter plenos poderes. O rei ia governar junto, né, de uma Constituição. Aí o rei não aceitou. O rei não aceitou. O rei vai e manda, né? O rei vai e ordena que as tropas do exército francês invadissem essa Assembleia Nacional Constituinte, dissolvesse essa Assembleia Nacional Constituinte. Essa dissolução foi feita na base da porrada, na base da violência, e aí o terceiro Estado, né, começa a Revolução. Eles vão criar a Guarda Nacional, né, que foi uma milícia liderada pela burguesia, para resistir ao exército francês. E aí, para conseguir armas, né, para essa Guarda Nacional, os revoltosos vão tomar o terceiro Estado. Vão tomar o terceiro Estado. Os revoltosos do terceiro Estado vão tomar a Bastilha. A famosa queda da Bastilha, que é o marco inicial da Revolução Francesa. Os historiadores, né, eles escolheram uma data, escolheram um acontecimento, escolheram um fato para marcar o início da Revolução Francesa. E foi a queda da Bastilha. Quando a gente sabe, né, que a Revolução ela já vinha acontecendo antes. Ela já vinha acontecendo por conta dos problemas anteriores. Tá? Mas aí vai acontecer a queda da Bastilha, que marca o início da Revolução Francesa. Todo 14 de julho é comemorado na França, como 4 de julho nos Estados Unidos, como o 7 de setembro no Brasil, né? Quer dizer, no Brasil, não sei, acho que não. No Brasil, não é tão comemorado como a independência dos Estados Unidos, né, e quando a queda da Bastilha. Na verdade, Estados Unidos, 4 de julho, Estados Unidos, e o 14 de julho na França não tem sido muito comemorado nos últimos anos por conta de atentados terroristas, né, mas sempre aconteceu muitas festas nesses dois países. Mas vamos lá, então começa a Revolução. Seguindo. Próximo slide. Logo no início aí, né, só para esclarecer, que eu falei que a queda da Bastilha marca o início da Revolução, e a Bastilha era a cadeia pública de Paris. Né? Esse prédio aqui, ó, que vocês estão vendo, que parece um castelo, era a Bastilha. Esse aqui embaixo também fazia parte da Bastilha. Aqui era a cadeia, que tinha milhares de presos, e aqui era o paiol. O paiol, quem não sabe o que é um paiol, é um local onde se guarda o arsenal, né? Onde se guarda as armas. Então, era o local onde se guardava as armas do exército francês. Um aluno me questionou, até um aluno de Macaé uma vez, guardava as armas juntos dos presos, CB? Eu falei, não, lógico que não. Né? Guardava as armas, e faltam 10 minutos, galera, daqui a pouco eu volto. Guardava as armas separado, guardava as armas num local, né? Isolado, longe dos presos. Tá? E aí, quando os revoltosos eles vão tomar a Bastilha, o objetivo deles era roubar as armas. Eles aproveitaram a viagem, né? Aproveitaram o ensejo, como se diz no popular, e soltaram os presos. Falando, quer participar? Lógico que os presos iam querer participar de uma revolta contra o rei, até porque muitos que estavam presos ali foram presos injustamente, por conta do absolutismo. Então, eles tomam a Bastilha e começa a Revolução. Logo depois, eles fazem, né? Eles criam a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão. Aí sim, Gabriel, acho que foi Gabriel, com toda a base iluminista. Todos os pontos da Declaração dos Direitos do Homem, né, da Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, tinham a vertente, né, tinha as ideias iluministas, tá? Como, por exemplo, a igualdade jurídica, que todos os homens eram iguais perante a lei, o direito à propriedade, e aí uma coisa, preste atenção, quando se fala propriedade, tirem da cabeça de vocês a ideia de terra, de sítio, de fazenda, que quando fala propriedade, às vezes o aluno pensa assim, propriedade do meu avô, do meu pai, do meu tio. É um sítio, é uma fazenda, não. Propriedade é qualquer bem da pessoa. Por exemplo, esse lápis aqui é meu. É propriedade minha.
né? Ninguém pode tomá-lo de mim, né? Não sei se eu quiser, falar, toma aqui, Gabriel, ó, presente para você, é seu. Não, então eu falo, ó, vou vender e com o dinheiro que eu vender esse lápis eu vou pagar um imposto, mas agora não, você está devendo imposto, me dá esse lápis para cá, estava errado. Então, essa declaração ela foi feita em cima dos ideais iluministas, tá? E aí vamos seguir. Com o avanço da Revolução, a nobreza, tá vendo? Ó, começa a meter o pé da França. Começa a perceber que o negócio estava dando ruim para ela e começa a meter o pé da França. Começa a sair fora, tá? Um minuto. O rei também tenta fugir. O rei tenta fugir, mas acaba se dando mal. Por quê? Porque é capturado na fronteira ali com a Áustria. E por que ele estava tentando fugir para a Áustria, CB? Porque o rei da Áustria, né, o rei austríaco, era primo da rainha francesa. Maria Antonieta era austríaca. Então, qual foi a ideia de Luís XVI? Vou meter o pé para a Áustria, vou pedir ajuda a meu primo, entre aspas, e dizer para ele, ó, segura, me ajuda a segurar as ondas lá, porque tá dando merda. E isso aí vai se espalhar. Esses ideais iluministas, né, esses ideais de liberdade da Revolução Francesa vão se espalhar pela Europa, como aconteceu. Mas aí ele é capturado, né? Levado de volta para Paris. A notícia de que a Revolução tinha começado na França, é lógico que vai se espalhar. E aí a Áustria, né, que tinha um rei primo da rainha francesa, e a Prússia, que hoje é território da atual Alemanha, vão invadir a França. Vão invadir a França, né, para tentar acabar, para tentar brecar a Revolução, mas vão ser reprimidos. O exército francês, nesse momento, presta atenção, o exército francês, a partir... O que é iPhone? Entendi. O exército francês, a partir desse momento, ele vai começar a ter grande parte das pessoas, né, do lado dos revoltosos. Então, o exército vai começar a ficar do lado dos revoltosos, por conta dessa traição do rei aí. E aí, ó, o exército popular, né, liderado pelos jacobinos, é formado para conter os inimigos. Tudo bem. E aí, como os revoltosos perceberam que Luís XVI estava querendo fugir, Luís XVI, né, era um traidor, não estava aceitando uma monarquia constitucional, os revoltosos falam, não quer monarquia constitucional, também não vai ser mais monarquia nenhuma, nem absolutismo, nem constitucional, acabou. E aí eles vão implantar uma república. Então, isso vai ser por volta de 1792, já se passando alguns anos, começou em 89, já estava em 1792. E nisso tudo, tiro, porrada e bomba, nisso tudo, pau quebrando. Né? Então, como Luís XVI tentou fugir, foi preso, foi considerado traidor, não queria aceitar a monarquia constitucionalista, não quer continuar mais sendo rei, só queria ser rei absolutista, o povo não ia aceitar mais isso, acabou. Não, dane-se. Né? Dane-se, e agora a França vira uma república. Agora a França virando uma república, precisava ver, precisava escolher, precisava decidir quem iria governar a França. E aí existiam, né, vários partidos na França, como, por exemplo, o pessoal da planície, que eram os representantes da nobreza, tinha os sans-culottes, né, que eram os trabalhadores urbanos, tinha a galera do pântano, que eram os trabalhadores rurais, mas tinha, né, em momento algum, muitas poucas, mas muita pouca mesmo, faz tempo que eu não vejo questão nenhuma perguntando dos partidos da nobreza, do pessoal do campo, do sans-culottes, não. Geralmente, quando se fala de convenção nacional na Revolução Francesa, fala de girondino e jacobino. Esquece os outros partidos. Né? E aí, quem eram os girondinos e quem eram os jacobinos? Né? Alguém sabe me dizer? Só enquanto vocês vão pensando em quem eram os girondinos e jacobinos, deixa eu pegar o carregador do computador, porque senão nós vamos ficar na merda aqui. Peraí. E podem falar aí, quem quiser falar. Alguém saberia me dizer quem eram os girondinos e os jacobinos? Gabriel, o outro aí, que teve um outro aí, Ian, que participou mais cedo. Os girondinos eram... É até mais bonito com a luz acesa agora. Eles eram os Gabriel, assembleanos. você é de onde? Macaé ou Campos? Eu sou de Campos. Já teve aula comigo no presencial, não? Já, pô.
Tive uma ou duas vezes. Ah, tá. Fala aí. Eles são republicanos moderados, eu acho. Era isso? Era isso? Eu acho que era. Quem? Os girondinos que tinham como líder Robespierre, que teve Não, não, aquela não, parte não, lá. não, 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 não. Uh-uh. Até a questão dos republicanos moderados estava beleza, beleza. Mas Robespierre era ali dos jacobinos. Ah, Eles tá, queriam eu confundi. isso. E os jacobinos eram um pouco mais radical, né? Eram um pouco mais É, radicais. Os jacobinos eram mais radicais. Só o eu português troquei de aqui. lado. Então, o que acontece? Vamos lá. Então, a gente tinha tanto os girondinos quanto os jacobinos, crianças, eram representantes da burguesia, né? E a burguesia, eu falei para vocês, tinha grana, a burguesia era rica, tá? Só que os girondinos, tá vendo aqui, era a burguesia muito, mas muito rica. Enquanto os jacobinos tinham grana, eram ricos, mas não tão ricos quanto os girondinos. Os girondinos, como o Gabriel falou, eram republicanos mais moderados, queriam a implantação da república, né, mas de forma mais lenta, gradual, com uma eleição, sem dar muito, olha só, uma república que não seria república, né, sem dar muito poder ao povo, enquanto os jacobinos eram mais radicais, estavam mais próximos do povo, queriam a implantação de uma república de forma mais radical, dando melhorias para o povo, dando mais participação política para o povo. Então, de certa maneira, os historiadores falam que os girondinos, por serem muito ricos, eles estavam mais próximos da nobreza e os jacobinos mais próximos do povo. Entendeu? E aí, no final das contas, né, depois que acaba, né, acaba não, que essa convenção nacional vai ficar por muito tempo, né? Decide-se ali na primeira parte da votação que os girondinos, na figura de Mará era jacobino. Esqueci o nome agora do governante girondino. Mas que os girondinos ficariam no poder. Ó, e aí os girondinos, ó, eles ficam no poder de setembro de 1793 a junho de 1793. Conseguem mudar alguma coisa na França? Nada. Conseguem mudar nada. Deixa eu só falar uma coisinha aqui. Falta menos de um minuto, vai cair a, a, a aula, tá? E aí vocês já voltam. Eu já vou voltar, vocês já voltam pelo mesmo link, tá bom? Vou parar o compartilhamento aqui, que eu vou parar a filmagem também. Vou parar aqui, só um minuto. Ué, faltavam 10 segundos, agora